Olá, amigos do Face, amigos do YouTube e amigos do canal do site Saúde e Cura. Nós vamos dar continuidade agora falando sobre as causas das alterações que levam ao sintoma, que levam à doença. Você já sabe a equação da cura, então vamos nos fixar hoje sobre as causas de origem orgânicas. É lógico e evidente que eu não vou poder ficar aqui durante um mês falando sobre as causas e me aprofundando, inclusive, sobre cada uma delas. Isso é impossível, né? Você precisa, isso requer um estudo muito prolongado, muita coisa. E também você não vai aprender tudo sobre isso, porque é muito complexo, é muito complicado. Mas, a grosso modo, né, vamos falar do corpo humano. O corpo humano, você sabe, né? Você já deve ter estudado isso aqui. Ele é composto de células que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e que formam o corpo humano, ok? Então, para você entender como é que o corpo humano funciona, você tem que entender como uma célula funciona. Então, por isso que eu fiz um estudo profundo do sistema celular, né, da célula em si, das organelas, mitocôndria, complexo Golgiense, os lisossomos, ribossomos, núcleo, parte genética, essa parte da bioquímica, como é que produz energia, como é que produz caloria, como é que... tudo, tá certo? Então, você tem que entender lá no fundo para você vir subindo, e chegar a entender o que é o corpo humano. Ok? Então, assim, basicamente, quando se fala em corpo humano, nós falamos de bioquímica, tá? Por que bioquímica? Porque é a química do carbono, né? Tudo que nós temos aqui dentro é carbono. Claro que também tem os minerais, e a água, e uma série de coisas. Mas, assim, vamos falar de bioquímica, né? E aí está incluso tudo isso. O que então é importante saber? Bom, primeiro, cada órgão do corpo humano e cada glândula do corpo humano necessita de uma sopa química específica, tá certo? Eu sempre uso uma figura de linguagem para explicar para as pessoas, é como você fazer um bolo, né? Você precisa de uma série de ingredientes, cada um na quantidade certinha, e você vai misturar isso de uma maneira bem certinha, e depois vai botar na equação, na reação lá dentro do forninho, e depois você tem um bolo no final, se você fez as coisas certinhas. O corpo humano é a mesma coisa. Se você quer que a glândula tireoide produza os hormônios dela na quantidade certinho, você tem que dar para ela uma sopa química da qual ela possa extrair os elementos químicos que ela necessita, tá certo? Para ela poder produzir. Se faltar, ela não vai ter condições. Simplesmente é uma impossibilidade. Quando falta nutriente, o corpo entra num processo de impossibilidade. Não tem como fazer. É como você querer fazer um bolo e cadê o fermento? Cadê a farinha? Cadê o leite? Cadê o açúcar? Tá certo? Então, um dos grandes problemas é a deficiência nutricional. A deficiência. Então, muitas pessoas comem de uma maneira completamente errada. Elas comem demais de umas coisas, mas deixam faltar outras. E esse deixar faltar é que vai causar a impossibilidade do corpo funcionar. A outra grande causa, então, o cardápio desequilibrado é o grande problema. Então, excessos e deficiência. A outra grande causa é a parte da intoxicação. Então, quando você ingere substâncias que não fazem parte da bioquímica do corpo. No caso do bolo, né, seria você, depois que você fez toda a mistura da massa, tudo bonitinho, você vai lá e coloca umas 5 gotas de criolina, né? Depois põe assar. Quem vai comer o bolo? Né? Opa, ninguém chega nem perto para começar a sair até da cozinha quando você está assando, tá certo? Então, a mesma coisa acontece com o corpo humano. Então, se você ingerir uma substância ou um mineral que não faz parte da bioquímica, problema, muito problema. Então,
isso significa intoxicação. Ingerir substâncias e elementos minerais que não fazem parte da bioquímica do corpo. E isso hoje o mundo está cheio, completamente lotado. Nós não estamos poluindo o meio ambiente, não. As nossas células, as organelas das nossas células estão poluídas por substâncias criadas pelo homem. Tá certo? Outra grande causa a nível orgânico, né, é a parte da alergia alimentar. Quando você come um alimento, né, você fica ingerindo um alimento do qual você é alérgico, o corpo vai reagir como se fosse reagir contra a presença de uma bactéria ou um vírus ou um fungo, né? Ele vai desencadear um processo imunológico, inclusive, e aí vai produzir uma série de consequências, tá certo? Bom, eu não vou ficar citando aqui uma série de outras coisas, que eu vou ficar aqui um ano inteiro falando sobre isso, sabe? Mas eu vou me ater especificamente a essas coisas aí, tá certo? Para você entender que quando você desequilibra a bioquímica, um abraço, o fígado não consegue funcionar direito, o pulmão não consegue funcionar direito, né? Então, essas substâncias todas aí, ó, o oxigênio, a água, nas quantidades certas, os nutrientes, né, os minerais. Então, a lista de minerais aí é enorme, passa de 60. A lista de vitaminas passa de 60. Eu poderia dar uma aula aqui de 10 horas só sobre a vitamina C. Então, está entendendo o grande problema? Então, isso tudo pode ser solucionado? Pode ser equacionado isso? Pode. Aonde? No cardápio, no quilo que você vai comer durante o dia. Então, eu me especializei em fazer os cardápios equilibrados. E todas as pessoas que usaram meus cardápios ficaram maravilhadas do resultado que deu. Por quê? A resposta é óbvia. Equilibrou a bioquímica, normaliza a homeostase. Cadê as doenças? Precisa tratar a doença para curar a doença? Não. Precisa tratar as causas. Quando a causa é de origem da bioquímica, é muito fácil de corrigir. Basta você adotar um cardápio correto, equilibrado e seguir isso a longo prazo. Tá certo? Muito bem. Então, se você está gostando dos meus vídeos, por favor, né, compartilhe com seus amigos, seus parentes, né, seus familiares, tá? Porque mais do que nunca, na situação que nós estamos passando hoje, mas isso não tem fase, né? Nós estamos precisando aprender e saber como cuidar da saúde, tá? Porque um corpo bem cuidado, homeostático, ele não tem vírus que derruba ele, não tem. E também não tem doença, né? Você está entendendo? Você já entendeu? Então passa para frente, faz favor. Um abraço.